gravando essa aula, ela vai pro meu curso que eu tô lançando. E aí eu vou apresentar aqui para vocês. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode ir falando, tá bom? É bem Tá bom. simples, tá? Tá. Aqui, basicamente, Vitória, eu estou compartilhando, né, o resumo do que eu aprendi nesses 5 anos de profissão, praticamente vendendo pela internet, atendendo diversos clientes, né? A gente aqui já atendeu mais de 120 empresas, já teve mais de 15 milhões faturados, então, assim, muita experiência. E eu resumi o que eu acho que é o mais importante aí, principalmente Legal. para os nossos clientes, né? Pelo nível de maturidade dos nossos clientes. Então, eu gosto de sempre começar, né, explicando o que, que é o tráfego pago, que eu acho muito importante, saber diferenciar o tráfego pago do tráfego orgânico, né? Porque o pessoal tem muito costume, às vezes, de confundir e não entender o comportamento do cliente. Por isso que eu desenvolvi todo esse treinamento, ele baseado em volta de entender o comportamento do seu cliente, né? E qual que é o Legal. comportamento do cliente muitas das vezes, por exemplo, no seu caso, né? Que são pessoas que estão ali rolando nas redes sociais. A gente tem uns anúncios que chamam muito a atenção, né? Ele traz uma solução muito grande e, consequentemente, as pessoas entram em contatos curiosos para saber sobre, né, sobre os produtos de mechas, os produtos de reparação de fio de cabelo, né, de reestruturação e etc. Então, como esse produto gera uma dor muito grande, os anúncios chamam muita atenção. E qual que é a diferença entre o tráfego pago e o orgânico, né? O orgânico é aquela pessoa que já comprou de você, que já conhece a sua marca e ela já tem o costume de comprar de você. Então ela não tem algumas objeções que as pessoas do tráfego pago têm, né? Sobre quem é você, qual a sua marca, se o seu produto tem garantia, né? Se você está vendendo num preço justo, quais as suas logísticas de entrega. Então eu costumo dizer que a primeira etapa do cliente quando entra em contato conosco, a nossa obrigação é apresentar a empresa para ele principalmente. Walker, nossa, vou criar um textão falando? Não. Você vai conversar com ele de uma forma que você vai falar sobre o produto, explicar e demonstrar e automaticamente quebrar as objeções desse cliente porque você já se antecipou. A gente vai falar sobre gatilhos um pouco mais na frente, mas você já se antecipou a esse cliente, já sabe um pouco da dor dele e você já vai quebrando essas objeções dele. Por quê? Porque ele veio de um anúncio. A gente gastou 3 a 15 segundos, 30 segundos para convencer aquela pessoa. E muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer uma venda direta para ela se a gente não utilizar o que a gente chama na internet de funil de vendas, né? Que é a maior estratégia da internet hoje. As pessoas têm muito costume de confundir, né, as etapas do cliente, principalmente aqui na questão do funil de vendas, né, e querer que o cliente pula direto dessa etapa aqui para essa etapa aqui, né? Todos nós queremos, né? No fundo, todos nós queremos a venda lá no final, a conversão. Contudo, como o cliente ele veio de um anúncio que chamou a atenção dele, ele teve interesse, clicou no anúncio, entrou em contato, eu costumo dizer que a nossa maior obrigação dentro do WhatsApp é despertar o desejo desse cara. E como que a gente desperta esse desejo, né? Aqui você entendeu? Tudo certo? Tudo certo, eu tô Tá entendendo. tranquilo. Você já tinha ouvido falar sobre funil de vendas, essas Eu questões? cheguei a estudar, eu fiquei estudando pelo menos uns 2 anos, quando eu bem iniciei, só que, tipo assim, por mais que não, a gente para o mercado, tanto o mercado digital, o tráfego pago, ele atualiza muito rápido, né? Exatamente. Na época que eu estudei aquele mais basiquinho, aqueles curso clássico, né? Uhum. Chama atenção, por mais que não. Foi assim, tem algumas coisas que eu tô vendo aqui, tô relembrando um pouquinho lá do passado. Muito interessante essa parte, né? Por causa da atualização que tá tendo no mercado, ainda mais no mercado digital hoje em dia, né? Exatamente. E aí, esse funil, né, ele é criado pelo Russell Branson, que é um escritor de marketing muito conceituado, e ele diz uma coisa no livro dele, que esse funil sempre vai funcionar. Por que, que ele funciona? Porque a gente vai trabalhar aqui volume, né? Então a gente Uhum. escala os anúncios, essa que é as vantagens da plataforma, né? A gente tem verba, né? Se colocar muita verba, você atrai muita gente. Dentro desse volume, você vai convertendo algumas pessoas para a ação que você quer.
né? Sempre por isso que se chama de funil. Entra muitas pessoas lá na boca, sai algumas lá no fundo com a conversão, comprando o nosso produto. Mas para isso a gente precisa sempre passar ele por essas etapas. Alguns funis são mais longos, outros são mais curtos, né? Mas sempre um funil, sempre algumas etapas que eu preciso levar para converter o cliente. Eu gosto sempre de citar o meu caso aqui, tá? A gente já parte pro próximo aqui, mas eu gosto sempre de como que é? É Vitória, né? Teu nome? Querem Vitória, mas Que pode é... chamar de Vitória que você vai achar mais fácil. Tá bom. É diferente, hein? É diferente com Q e o E também, tá? Querem Só Vitória, não legal. vai explorar ainda. Não, tá tranquilo, tranquilo. Então, Vitória, o que que acontece? É, Ai, gente, o que eu tava falando? Eu gosto muito de citar o meu caso, né? Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu vivo muito de indicação, né? Até tua mãe veio de indicação também. Ah, Trabalhei bastante tempo com cloud e tal. Esse cliente, muitas das vezes, o que que eu testei já, para você ter um exemplo, né? O cliente chegava para mim, tipo, igual sua mãe mesmo, ela conversa comigo à noite, né? Então o cliente chega para mim às vezes 7, 8, 9 da noite e manda uma mensagem assim: Boa noite, fulano me passou seu contato, você trabalha com tráfego pago? Aí eu falo assim: tráfego, site, redes sociais. Você tem um negócio? Tem sim. Ah, legal. Qual que é o seu negócio? Você já fez tráfego alguma vez? Legal. Olha, eu gosto de fazer sempre uma reunião para explicar para a pessoa certinho, mostrar um pouco do meu trabalho, que a gente faz por aqui e tal. Então, o que que eu faço? Ao invés de eu pular a etapa do cara que já veio aqui, ele já teve o interesse e eu querer jogar ele na compra, eu volto ele no meu funil e falo: Não, pera aí, fulano. Você nem sabe o que que eu faço. Primeiro você tem que ter interesse. Depois eu vou te dar as provas sociais, meus resultados. Aí você vai ter desejo, porque você quer ganhar dinheiro. Depois eu vou converter você. Entendeu? Porque se eu tentar pular ele aqui nessa etapa aqui, ele não vai. Entendeu? Eu não consigo converter ele, eu não consigo convencer ele, né? Então por isso uhum. que eu gosto muito de citar o meu caso, né? Eu não posso pegar um cliente, o cliente chega e todo cliente chega do mesmo jeito. Qual o valor? Qual o preço? Entendeu? Mas ele nem sabe o que que você vai oferecer para ele, né? É, Então, nos cosméticos funciona mais ou menos da mesma maneira, né? A pessoa entra, valor. Aí você fala assim, tudo bem, tudo jóia. O Cláudio mesmo usava muito essa, né? Ele perguntava, ele pedia uma foto da pessoa para ver o cabelo dela, porque às vezes a pessoa tem interesse num tipo de produto que nem serve pro cabelo dela, né? Às vezes a gente tem outras soluções para oferecer para essa pessoa. Então você pergunta, ou às vezes é uma cabeleireira profissional, né? Você pergunta, é, no seu. O pessoal costuma fazer mais loiro aí no seu salão? Ou é mais alisamento? Qual que é o tipo que você mais trabalha? Nisso, você está construindo um relacionamento com a pessoa antes de vender para ela. A gente vai falar sobre isso nos gatilhos ali logo adiante. logo adiante. Então aqui outro conceito importante é o público-alvo, né? Saber o seu público-alvo é muito importante porque isso vai te dar a possibilidade de criar estratégias e se antecipar às objeções do seu público, né? Então, o seu público, por exemplo, pode ser a cabeleireira, né? Profissional que atende ali. É bom sempre saber mais ou menos o padrão do salão de beleza dessa cabeleireira, se você trabalha com cabeleireiras muito grandes, médias, pequenas, iniciantes, ou no caso do usuário final, o produto que vai para o usuário final. Então, costumo dizer que o público-alvo é importante saber. É igual o direito, né? Por exemplo, é importante você saber os seus direitos, saber o que que você pode fazer, o que que você não pode. Não que você vá usar isso, mas é importante você saber. Por que que eu digo isso? Porque às vezes pode prolongar, né? Que às vezes tem um dono de cabeleireiro que é homem, que compra de mim, né? Ou eu já vi muito cabeleireiro lida muito com homossexual e tal, a galera LGBT. Então, às vezes você trabalha É, com um público diferente e você sabendo disso, é isso que eu tô, né? Você saber sobre esse público é muito importante para saber a forma melhor de se comunicar, para saber as melhores estratégias para poder quebrar as objeções deles e etc. Então, saber o público-alvo é muito importante para que possa se utilizar os gatilhos mentais, né? E aí ainda esse mais sim. agora, crescendo bastante, né? Ainda mais no lado de salão mesmo. Os
tá tendo um ciclo maior, tanto homens, mulheres, todos os tipos de seres humanos, como eu posso dizer, os homossexuais, mulheres de todas Exato. as áreas, que é um ciclo onde tem muita evolução, ainda mais agora a área da beleza está tendo muita evolução nesse sentido, que eu achei muito interessante também. Hoje em dia a gente, antigamente tinha muita discriminação, homem tá fazendo cabelo. Hoje em dia já tá se tornando algo normal, Sim, então, por mais que não, a gente tem que saber diferenciar. Tem gente que é mais solto, tem outros que são mais fechados. Comecei a reparar de um tempo pra cá que tem muita diferença. Assim, foi meio difícil, aí eu tive que ir. Eu falei, não, vou ter que estudar, não tá certo isso. Tá meio, foi bem baqueado pra mim. Eu peguei assim com a minha mãe, vamos começar, vamos fazer. Eu falei, vou ter que me enfiar na cara do estudo, né? Principalmente nessa área de comunicação com as pessoas, né? de vendas, né? Que eu acho que é a mais importante, né? Eu mesmo Com eu certeza. tive uma dificuldade. Eu já mexi com tanta coisa, né? Como eu já atendi mais de 120 empresas. Quer ver aqui, ó? Se você olhar aqui, ó, tem minhas pastas aqui. E é muito cliente aqui, ó. Quer ver? Só na pasta de clientes. Aqui são empresas, projetos que eu já montei, desenvolvi na internet. Aqui tudo empresa que eu já atendi. E eu tive muita dificuldade nos cosméticos. Por quê? Porque tem que aprender muito sobre, né? É como se é igual vender remédio, né? É, Então você tem pior que. que é. Então Além você. de ser uma área que são mais desconfiadas ainda, né? Às vezes por algo que Exato, já aconteceu com eles em algum exato. sentido. E aí é uma área que eu percebi bastante, ainda mais esses tempos pra cá, quando eu iniciei mesmo. Eles querem saber até quando que nasceu. Que É, é uma área mais perigosa, por mais que não. Eu é falo que saúde, né? Não adianta, é é, saúde. por mais E, que não, você tá mexendo com cabelo ali, não é só questão de cabelo, não, meu filho. É a saúde do cabelo, a saúde da pessoa, por mais que não seja. exato. E isso é o que Energia. vende, né, Vitória? Então, Uhum. isso é muito importante. Saber a solução que o seu produto oferece. Nunca vender o produto, sempre a solução, né? Eu até tava vendo um vídeo do Silvio Santos falando isso esses dias. É, Mas, então, e aqui a gente tem, né, eu selecionei alguns aqui, eu acho que tem mais uns 10 além desses, mas alguns que eu gosto muito de utilizar, né, que é a escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, prova social, antecipação e motivação. Escassez e urgência a gente usa muito nos cosméticos, né? Olha, tá acabando, últimas unidades, promoção somente até amanhã, promoção somente hoje. Então, o que eu sempre sugiro? Entender isso e às vezes criar novas formas de falar a mesma coisa, mas de forma diferente. Né? Então eu vejo muito aí que o pessoal dos cosméticos faz, por exemplo, é a semana da não sei o que lá, o mês do não sei o que lá, o dia do não sei o que lá. Então, eu trabalhei com um salão aqui de Goiânia aqui também, que ela fazia o Day Laser, né? Laser Day, que é os famosos Laser Day. Ah, não, eu gosto de lotar o Laser Day. Então, assim, eu falei, cara, isso funciona. Durante um, dois, funciona. 3 anos funciona, mas você tem que ter criatividade interna dentro da empresa, algo que relacione com o seu cliente, algo que dialogue ali diretamente com a sua audiência, que você possa diversificar, mantendo essa estratégia, mas às vezes diversificando, usando palavras diferentes. Então isso ajuda muito, né? Autoridade, né? Mostrar que sabe, transparecer Não isso te mostra respeito do... exatamente, para a pessoa construir uma confiança na marca, né? A reciprocidade, eu estou utilizando ela agora com vocês, né? A reciprocidade é oferecer algo para retribuir, né? Então você oferece ali, por exemplo, nos salões a galera costuma utilizar ganhe um dia grátis, né? Ou Dia da ah, beleza. exato, Dia da Beleza, ganha um curso, né, às vezes de tratamento de manutenção você mesmo. Então você pode criar algo nesse sentido que você entregue algo de graça para o seu cliente para que depois ele converta e venha a comprar de você, porque ele fique com aquele sentimento de que, nossa, eu devo aquela pessoa, né? É o gatilho da reciprocidade. A prova social, que para mim é o gatilho mais forte do mundo, né? Eu até estava fazendo essa apresentação um pouco mais cedo para um outro parceiro nosso, eu até pesquisei.
Ninguém diz que é, mas eu acredito que seja o gatilho mental mais forte do mundo, né? Por dois motivos. Porque a autoridade, a prova social, ela te dá autoridade, porque você fala, fulano já comprou de mim, olha aqui o resultado. E outra, ela desperta o que eu gosto de dizer que é a inveja, né? O gatilho da inveja. Desperta É. aquele negócio na pessoa de tipo assim, nossa, você. Se fulano comprou e funcionou, comigo vai funcionar também. Ah, se essa pessoa comprou e gostou, comigo vai funcionar também. Então, ah, eu acho que é a maior do mundo. A antecipação, aquilo que eu tava te falando, né? Você já saber da dor da pessoa. Outra coisa que eu vejo que o Claudio utiliza muito também, ele pergunta, né, o tipo de cabelo da pessoa, se ela realmente quer aquele tratamento, se ela não quer um tratamento mais leve. Então você já vai se antecipando às objeções da pessoa. E a motivação, que entra numa questão que a gente vai falar agora, né, que é o relacionamento, que eu costumo dizer que o relacionamento é o mais importante, né? Não mecanizar demais, não automatizar demais é muito importante. Por quê? Primeiro, as pessoas estão carentes, né? Principalmente que a gente viveu uma pandemia mundial aí, as pessoas ficaram isoladas em casa, perderam seus familiares, então as pessoas estão cada dia mais carentes. Então eu acho que a maior dor de todos é o relacionamento, né? Todo mundo quer se relacionar com pessoas, não comprar de robôs, de automação ou de empresas que tratam ela como uma pessoa qualquer. Então, relacionamento também se diz muito de exclusividade, né? Eu tinha já trabalhei muito tempo numa loja de roupa, né? E aí tinha duas vendedoras. Aí uma vendedora tinha um sucesso absoluto, a outra cumpria as metas sim, mas nunca extravagava. E aí a gente foi interno, né? Em tentar entender, Investigar. investigar qual que era a diferença do atendimento. Escaneei os dois atendimentos e fiquei acompanhando. O que a vendedora de sucesso fazia? Quando ela via que era um lead qualificado, que havia possibilidade de compra, ela parava e atendia só aquele lead até ele finalizar a venda. Então, às vezes, ela vendia menos no final do dia, mas ela vendia mais em volume. Por quê? Como ela tratava com exclusividade, além dela conhecer todo mundo que comprava dela, ela criava um laço de confiança maior e a pessoa desbloqueava. Por quê? Acontece muito do tráfego, por exemplo, a pessoa chegar e querer comprar só o mínimo, só o básico. Nossa, o que você tem mais barato? Ela quer comprar um trem de R$ 10 às vezes, só para ver se você entrega. Às vezes é até um salão grande, mas ele vai vir e ele vai falar assim, não, vou fazer um pedidinho, qual que é o mínimo? Não, 5 unidades, então dá 5. Mas se você construir um relacionamento e mostrar vantagens da pessoa comprar mais unidades, por exemplo, isso só consegue através do relacionamento. Né? Porque não adianta a pessoa vir e eu já querer jogar uma contra-oferta. Ah, se você levar 10, eu te dou 10% de desconto. A pessoa sabe que isso é golpe. A pessoa sabe que isso é fake, que não tem um desconto ali, que o preço já está embutido. Mas se eu construo um relacionamento e provo para ela que compensa ela levar mais unidades do que levar o mínimo, então eu já consigo aumentar o meu ticket médio, né? Aumentar o meu value do meu cliente, né? E aí, por final aqui, não menos importante, o follow-up, que nada mais é do que isso que eu estou te comentando da questão do relacionamento. Só porque ele é o follow, né? Ele vai perseguir aquele cliente. Como que a gente utiliza follow-up? O cliente chegou a primeira vez, às vezes ele demora um tempo para decidir, para tomar a decisão de compra, que é o que a gente quer, né? Então, durante esse percurso, é importante que você mantenha a alimentação desse cliente, né? Como? Você pode a cada 1, 2 ou 3 dias, isso aí você vai ver a dinâmica de cada público para cada público, né? Por exemplo, aqui eu utilizo de uma semana em uma semana, porque meus clientes eles têm que tomar uma decisão de compra muito grande. Praticamente ele entrega a empresa na minha mão, porque eu vou fazer um site, eu vou fazer rede social, vou fazer tráfego, vou fazer automação. Então ele tem que criar uma confiança muito grande. Aí o que eu faço? Passou uma semana, eu mando alguma informação sobre tráfego, alguma atualização do sistema ou alguma implementação de um serviço a mais que a gente está oferecendo e mantenho o relacionamento com esse cara para ele não esquecer de mim. Mas ao mesmo tempo também eu não fico lá, ô fulano, vamos fechar, ô ciclano, vamos fechar hoje. Não, eu mantenho ali ele vendo, postando no status, por exemplo, é uma excelente forma de follow-up, né? Mas resumindo, o cliente entrou, você apresentou a marca, relacionou com esse cliente para criar o interesse e o desejo, ou seja, você
perguntou para ele se realmente é aquele produto que serve a ele, se ele é salão, se ele é cabeleireiro, se ele tem um salão grande, se é pequeno. E aí, normalmente, eu costumo dizer que depois da terceira ou quinta pergunta ali, o cliente ele já se solta. Ou ele se solta ou ele trava. Ou ele se solta e você já começa a conversar no áudio, você já faz uma ligação, você já faz uma ligação de vídeo, você já mostra o estoque, mostra os produtos. Às vezes, né, pede para ele seguir no Instagram para ver uma live sua fazendo um serviço ali, ele mostrando que realmente funciona. A gente tem várias formas de fazer isso, né? Aí é o que eu digo, aí já seria um material mais profundo, né? Quando você já entende muito bem a sua audiência. Mas você manter o relacionamento com ele vai ser muito importante. Então, quebrou a objeção do cliente nas 3, 5 perguntas ali, começou a trocar um áudio e tal, é um cara qualificado. Ele tem interesse em comprar. Você vai perceber que é uma pessoa que tem interesse em comprar. Se ele não comprar, normalmente é por algum dos motivos, né? Há uma objeção do mundo que é o preço, normalmente, aí você dá um desconto, então você já fala assim para ele, ó, fulano, se é a sua única desculpa para não comprar de mim é o preço, eu tô te dando desconto. E agora? Qual que é a sua desculpa? Ah, não, é a entrega. Não, eu te entrego grátis. Ah, não, é a forma de pagamento. Então, nós parcela até em 10 vezes sem juros. Então, você vai quebrando as objeções do cliente ao pouco, porque você vai deixando ele sem saída. E aí, a decisão que era racional lá no começo, aqui no final, ela passa a se tornar sentimental. Ele passa a ter até mesmo, né, se você utilizar muito da reciprocidade, por exemplo, ele passa a ter um compromisso com você, ele quer ser o seu parceiro. Então ele vai fechar com você. Basta você prestar, você entender essa jornada do cliente. Alguns são mais curtos, alguns são mais longos, né? Como eu disse, o pessoal sempre quer um que comece aqui e já pule, né? Já sai aqui da atração, clicou no anúncio, já paga o Pix e vai embora, né? E esquece muitas das vezes até mesmo do follow-up. E aí, quando isso não acontece, você tem que voltar a pessoa no funil aqui, volta ela para cá, desperta interesse, transforma em desejo e converte em ação. Basicamente é isso, tá bom, Vitor?